Os irmãos sabem que aqui a nossa igreja tem a classe de novos membros e ela é famosa na cidade por ser uma das mais demoradas que nós temos aqui. Eu falo que demora um ano. Demora no mínimo um ano, né? Pelo menos. Mas os irmãos, quando fazem a classe de novos membros, acham, nossa, deve ser uma igreja muito diferente. Nossa igreja ela é diferente, vocês vão ver já já. Mas 95% do que os irmãos têm na classe de novos membros, eu imagino que é igual a outras igrejas. Então, nós temos a oração, né, no Novo Testamento, que eu ensinei lá no Mato Grosso, a oração do Pai Nosso indica que as igrejas normalmente têm o mesmo Pai, usam o mesmo texto, celebram o culto de forma mais ou menos parecida. E todas as igrejas assim razoáveis aqui, porque a igreja ruim também, mas as igrejas mais normais aqui da cidade, nós tentamos glorificar Deus, buscamos santidade, lidamos com família, filhos, casamento, proclamamos o evangelho aos perdidos. Isso é muito comum nas igrejas. E quando há diferenças que os irmãos percebem, a gente conversou na escola bíblica sobre uma determinada church que a gente conheceu, né? As diferenças que os irmãos percebem são aquelas que são uma paredinha preta aqui, né? Uma máquina de fumaça a colar, uma pregação coaching, né? Ou uma pastora aqui e ali, que são diferenças que têm o seu motivo e porque a gente não faz. Mas eu não quero trabalhar dessas diferenças hoje, porque há diferenças de ordem doutrinária. Essas muitas vezes o irmão da igreja não percebe tanto, que é o que nós realmente acreditamos. E hoje eu quero trazer para os irmãos um tema que diferencia a nossa igreja da maioria das igrejas aqui da cidade. A maioria não significa todas, mas eu posso dizer, conhecendo os pastores, conhecendo as igrejas, que é a grande maioria. É um daqueles temas que definem a nossa tradição teológica e que muitos não conhecem ou não conhecem nos termos que eu vou trazer aqui para vocês. E a nossa igreja ela foi fundada em 2006, mas ela segue uma tradição teológica muito mais antiga. O tema que eu vou trazer para vocês hoje, por exemplo, ele começa a ser trabalhado lá atrás, na história da igreja, por alguns dos pais da igreja. E eu estou citando aqui para vocês, por exemplo, um tal de Ambrósio de Milão, ou seu principal discípulo posterior, que é o famoso Agostinho de Hipona. Ou então, vindo um pouco mais para cá, uns 500 anos, um tal de Anselmo de Cantuária defendia o que nós vamos defender aqui hoje. Ou então, um pouco mais próximo, um tal de João Calvino. E falando de pessoas que talvez os irmãos conheçam mais, também da história da igreja, Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones e tantos outros. Se pensarmos antes de estrangeiros, né, da nossa geração, ou que acabaram de passar para outro mundo, John MacArthur Jr., já ouviram falar? John Piper, todo mundo meio que conhece, o Sproul, Carson, todos esses defendem o que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Se formos falar de teologia brasileira, esse sermão poderia ser pregado por um Augustus Nicodemos Lopes, para os amigos, tio Nico. Ou por Hernandes Dias Lopes, que apesar do sobrenome não são irmãos nem primos, né? O famoso Hernandes Dias Lopes. Ou então Heber Campos, seja pai ou filho, ou Franklin Ferreira, ou Jonas Madureira. Não? Você deve estar curioso, né? Que doutrina é essa? Essa é a minha introdução. Se faz uma introdução assim, você sabe que tem motivo, né? Vendo vários dos irmãos aqui, a nossa igreja tem recebido muitos visitantes. Todo domingo são vários visitantes. E conversando aqui no intervalo, aqui e ali, com esses que chegam, grande parte desses visitantes vem de tradições teológicas diferentes da nossa. Se você tem passagem por uma Assembleia de Deus, se você passou por alguma comunidade, ou church, ou sei lá o nome de igreja que temos por aí, qualquer uma outra dessas, se você passou por algumas das igrejas batistas, chamadas batistas gerais,
A doutrina que você ouviu é diferente da que eu vou falar aqui hoje para vocês. O nome técnico dessa doutrina é perseverança dos santos, ou como o Joel Bick coloca no livro dele, a segurança dos santos. Popularmente conhecida como uma vez salvo, sempre salvo. Você fala, nossa, você acredita nessa heresia? Primeiro que não é heresia. Segundo que essa tradição da igreja antiga que eu trouxe aqui para vocês, você pode até discordar se você vem de outro contexto, talvez possa soar para você como algo estranho, mas ela é típica de uma igreja batista reformada, e não do batista, mas do reformada como a nossa, que acredita em determinados pontos. Aliás, conversando, é a característica mais distintiva da nossa igreja em relação às demais, que normalmente não aparece tanto no ensino da igreja, mas que hoje eu tenho que lidar. E por que eu tenho que lidar? Porque é o tema central do texto de hoje. Eu vou pedir que você abra comigo, então, o texto de Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. São só 2 versículos. Temas que, se você vem de uma tradição, eu vou dar os nomes aqui, se você não sabe o que significa, não tem problema, mas se você vem de uma tradição arminiana, ou também em alguns contextos que eu chamaria de semi-pelagiana, você vai falar, meu Deus. Os temas desse versículo, talvez se você é de uma outra tradição, eu vim de uma tradição, deixa aí aberto, já eu leio. É interessante, vamos dizer, sabe aquela perspectiva que eu tinha, antes de estudar teologia eu tinha, antes de estudar escritura no seminário eu tinha. E eu achava que a vida cristã era assim. Vou falar para vocês. Fui dormir à noite. E eu ia dormir e orava ao Senhor. Senhor, me perdoa os pecados. Se acontecesse alguma coisa à noite, eu pensava assim, ufa, se eu morrer de noite, eu vou para o céu. Então eu acordava salvo. Eu pensava assim. Aí de manhã, ia tomar um café da manhã, saía na rua. E de repente alguém fechava o carro. E aí, de fechar o carro, ou falava alguma coisa, ou pensava alguma coisa. Talvez um xingamento. O que acontecia na minha teologia? Perdi a salvação. Mas chegava na hora do almoço e tinha que orar antes da refeição. Aí eu orava, ai Senhor, me perdoa hoje de manhã no trânsito. O que acontecia? Ganhava de novo. Né? Aí de tarde aconteceu alguma coisa no escritório, falei mal de alguém, o que aconteceu? Perdeu de novo. Aí chegava antes de dormir e orar. Essa teologia, ela é muito comum. É isso que eu chamo de semi-pelagianismo. Algumas dessas igrejas vão dizer que talvez se você usar determinada roupa, ou não usar determinada roupa, ou determinado cabelo, ou mais, algumas vão dizer que você só é salvo se estiver naquela igreja. E eu mesmo na minha jornada, tive um momento na juventude em que eu realmente achei que eu tinha perdido a minha salvação. Um momento muita dor de achar que não tinha mais jeito, sendo crente. E eu não estou dizendo que pecados não são importantes, são importantes. Crentes erram, crentes falam o que não deveriam, crentes veem o que não deveriam, crentes fazem o que não deveriam, mas isso faz parte muitas vezes da nossa luta contra o pecado. Eu não quero justificar aqui os erros de ninguém com o que eu vou dizer aqui. E de fato há pessoas dentro da igreja que também nunca se converteram, isso é real também. Mas a salvação em Cristo é outro papo, é outra conversa. E antes de você pensar que eu sou um herege, talvez seja, mas não nisso. Eu quero que você leia comigo o texto de Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, e veja se o que eu vou argumentar aqui no texto faz sentido. Diz assim, Efésios 1,13. Nele, e pelo contexto, nele é em Cristo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, isto é, o evangelho que os salvou, vocês foram
selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória, que é a garantia da nossa herança. Turma, nós estamos no capítulo 1 aqui de Efésios, e esse capítulo é muito interessante, já falei para vocês, já preguei 3 sermões aqui, é a famosa corrente de ouro do apóstolo Paulo. Paulo está olhando para a vida e ele está preso, e em vez de olhar para as cadeias, para as algemas, ele está olhando, embora uma circunstância pessoal difícil, ele está olhando para as coisas que ele tem em Cristo. E são coisas fantásticas. E ele está, no capítulo 1 de Efésios, só listando bênçãos espirituais. Ele fala, bendito seja Deus, que nos livra do mal, que nos adota como filhos, que faz isso graciosamente ou gratuitamente. É aquele que paga o preço da libertação, o perdão da dívida. Ele vai mencionar a remissão de pecados, que nos dá toda a sabedoria e entendimento, que Cristo desvendou o seu plano de convergir em Cristo todas as coisas, e sendo glorificado em nós e através de nós. Paulo fala isso dos versículos 1 a 12. E agora, depois de tanta luz que ele está vendo, tanta coisa boa, ele completa essa lista de bênçãos falando da salvação. E eu já vou adiantar para vocês o que ele vai falar de salvação aqui. São os 3 P's da salvação aqui. Ele vai falar do processo, ele vai falar do produto no sentido de resultado, e ele vai falar do propósito. E é isso que eu quero trabalhar com vocês, a ideia de que a salvação ela é um presente. Essa ideia de que salvação é uma bênção, um presente, um dom, aquilo que é dado, começa nos versículos 3 em diante, mencionado depois novamente no versículo 19, mas no versículo 13 e 14 ele está falando basicamente da salvação. Ela vista da forma mais grata possível, a salvação que nos foi dada. E ele termina depois essa parte com um versículo de louvor, com uma parte de louvor a partir do versículo 15, porque ele está grato entre todas as bênçãos pela salvação. E eu quero trabalhar por que a salvação ela é um presente. Em primeiro lugar, ela é um presente por causa de como eu já falei para vocês, o processo. E o processo de salvação, ele é um presente para nós pela sua facilidade, pela sua disponibilidade, pela forma como Deus estabeleceu que pessoas seriam salvas. Olha o que diz o versículo 13, novamente. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Se você olhar nesse texto aqui, o processo de salvação é descrito em 4 verbos. O verbo ouvir, o verbo crer, na língua grega o verbo ser salvo, na língua grega o verbo ser selado, é uma palavra só, tá bom? Ouvir, crer, ser salvo e ser selado. Então, quando nós vamos falar de salvação, ocorre nesse processo. Em um processo de algumas etapas que eu quero trabalhar com você, 4 passos, 4 etapas, só para vocês entenderem cada parte do verbo. Mas é interessante, se você olhar, os verbos que estão aí não falam de nada que nós temos. Porque as pessoas, Paulo está num contexto em que as pessoas que eram ditas abençoadas, eram aquelas pessoas que, como na nossa época, tinham recursos, tinham talentos, tinham poder. E Paulo está descrevendo um processo de salvação que não depende de nenhuma dessas coisas. E quais são essas etapas desse processo? Primeira etapa, salvação começa quando alguém ouve. O quê? Ouve a palavra da verdade. Para alguém ser salvo, em primeiro lugar é necessário que a pessoa ouça. O que eu estou dizendo? Ninguém consegue saber sobre Jesus do nada. Eu já disse, tendo sido missionário fora do Brasil, inclusive me preparando para contexto de perseguição, aquelas histórias em que o muçulmano ele sonhou, eu não acredito. Tendo estado lá, eu não acredito. Eu não acredito não só porque da prática. Eu não acredito porque não faz sentido teológico, porque a salvação ela começa
com a pregação do Evangelho. Sem ouvir, ninguém vai para o céu. Olha o que eu estou dizendo. E essa pergunta aparece em todas as aulas de soteriologia que eu já dei. Todas. Todas as aulas sobre salvação que eu dei, sempre alguém faz a seguinte pergunta: professor, ou Pedrão, ou pastor, e o índio que nunca ouviu? E o muçulmano que nunca ouviu? Ou, e o bebezinho que nunca ouviu? E eu sempre respondo, não há possibilidade de fé se, em primeiro lugar, a pessoa nunca ouviu. E é por isso que a gente faz o trabalho missionário. Se o Evangelho não for pregado a indígenas, os indígenas perecerão. Se o Evangelho não for pregado a muçulmanos, os muçulmanos também perecerão. E se o Evangelho não for pregado aos nossos filhos em qualquer fase, nossos filhos perecerão. Não há dois métodos de salvação na Escritura, há um só. E começa com ouvir. Assim, você está preocupado que os indígenas não ouçam? Vai na tribo. Mas vai numa com menos missionários, como a gente foi. Está preocupado com os muçulmanos? Eu fui, eu sei como é. Vai você. É justo. E você está preocupado com o bebê? Soube que a esposa está grávida? Então começa a pregar agora. Ah, mas os bebês não entendem. Desculpa, ninguém entende. A salvação, ela começa pelo ouvir, mas não é um raciocínio humano que nos dá a salvação. Vocês vão ver mais para frente. Então, indígenas, muçulmanos, bebês, doutores, PhD em filosofia, em teologia, médicos, o que for, todos precisam ouvir. E depois de ouvir, se Deus abrir seu entendimento, poderão crer. Mas o texto fala nesse processo de salvação. Veja como ele é simples. Alguém prega o Evangelho. Quando vocês ouviram, e depois o texto diz, e creram na palavra da verdade. O segundo passo é, ao ouvir uma explicação do que é o Evangelho, a pessoa agora precisa crer. Quando a gente prega a todo tipo de gente. Mas a realidade é que muitos ouvem e rejeitam. Mas alguns creem. E essas pessoas que aceitam essa pregação, que o texto está dizendo, a palavra da verdade, depois vocês vão ver o que acontece com elas. Mas veja, ele está dizendo, ouviram e creram na palavra da verdade. E eu devo dizer que muito do que se chama pregação hoje em dia não é palavra da verdade. É um outro evangelho. Esse não conta, não salva também. Eu tenho que ouvir a palavra da verdade e crer na palavra da verdade. E ao crer, depois vem ser salvo. E a salvação envolve esse crer. E eu sempre trabalho também em aula isso com os alunos. Se eu perguntar para todo mundo na rua, você crê em Deus? Quantas das pessoas creem em Deus aqui lá fora? O que vocês acham? Quase todo mundo, né? Talvez tenha um ateu aqui, ali, assim, né? Sobrando aqui no mundo. Mas normalmente todo mundo crê. Se eu falar, você crê em Jesus? É uns 95%, creio, né? Mas essas pessoas não são salvas. Então eu preciso definir o que é esse crer. Se eu não definir muito bem, tem muita gente que fala, eu creio. A gente fez estágio desses viagens de curto prazo, e eu lembro que o mais difícil, viu, André, foi em Minas Gerais. Por quê? É a mesma língua, mesmo povo, ia lá, comia bolinho de fubá, né? A gente ia de casinha em casinha, norte de Minas. E por que era difícil? Você falava assim, a gente veio aqui falar um pouco de Jesus. O senhor sabe quem é Jesus? Sei. E a gente quer falar que é importante crer em Jesus para que seja salvo. O senhor crê? Creio. E você está vendo que a pessoa não é crente. Então o crer não é só... Tem alguma coisa nesse crer aí que eu preciso explicar melhor. E a definição que eu uso em aula normalmente é essa. A fé que salva. É quando eu entendo o que Jesus fez na cruz. E confio tanto naquela obra que ele fez, que isso cria em mim uma disposição interna de reorientar toda a minha vida por causa disso que eu creio. Essa é a fé que salva. Olha o que eu estou dizendo.
A pessoa tem a consciência do que Jesus fez na cruz, aquilo é tão real para ela, que ela falou assim, nada mais importa, a minha vida agora é seguir isso que Jesus fez. Reorientar a minha vida toda por causa disso. E qual que é o resultado da pessoa que teve essa percepção, essa fé? Vocês ouviram e creram na palavra verdade, o evangelho que os salvou. E o texto vai dizer que esse processo de salvação, ele se consuma aqui, ele está consumado aqui. A pessoa confiou tanto naquilo que Jesus fez, quando ela ouviu, ela creu, e agora o texto vai dizer que essa pessoa é salva. E se você olhar, o ensino bíblico normalmente indica que esse processo, ele, embora exija uma resposta humana, esse processo de crer é uma atuação divina na pessoa. Por exemplo, em Atos 16:14, quando diz que Lídia, ela está ouvindo o evangelho pregado por Paulo, o texto diz, o Senhor abriu o seu coração para que ela cresce na mensagem de Paulo. Ou então, Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz que a fé não vem por obras, e vai dizer que esse processo, isso é dom de Deus, é dado por Deus, esse processo de salvação. Então, alguém ouve o evangelho, alguém fala, entende o evangelho e fala, Jesus morreu na cruz, então eu confio nisso a ponto de minha vida toda antiga não fazer sentido, eu quero uma nova vida. Isso é salvação. E finalmente o texto termina com o quarto passo, que compõe o processo de salvação. A pessoa ouviu, a pessoa creu, a pessoa foi salva e agora lhe é colocado um selo. E vocês, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Eu vou trabalhar melhor o selo no próximo ponto, na ideia de produto da salvação. Mas o selo é alguma coisa, quando pensa em selo, a turma pensa de carta, né? Mas nós estamos pensando num selo mais ou menos assim, mas não de cera. O selo na antiguidade, especialmente no Império Romano, quando Paulo está escrevendo, ele é um símbolo, às vezes uma moeda, alguma coisa que é colocada nos itens ali, com vários propósitos, que eu vou trabalhar daqui a pouquinho, mas basicamente a ideia do selo é a ideia de que há um símbolo colocado nessa pessoa aqui, que indica uma marca de pertencimento a um imperador. E Jesus tinha prometido isso, quando Jesus sobe aos céus, ele diz, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então Jesus está dizendo, eu vou subir, e depois eu vou deixar com vocês o Espírito. E agora o texto está dizendo, esse Espírito, ele é um selo, uma marca que é colocada sobre o cristão, e esse cristão está pertencendo ao Senhor. E isso acontece no processo de salvação, esses 4 elementos. Ouvir, crer, o Evangelho salva e depois é colocado o selo. Eu vou parar o texto aqui um pouquinho, um segundinho, 2 minutos. E eu vou conversar com você que está aqui hoje. Eu tenho feito isso de quando em quando na igreja, porque eu acredito firmemente que nem todo mundo que frequenta a igreja passou pelo processo. E você está aqui às vezes, é hoje o dia, você está aqui, você precisa ouvir como que funciona na prática o conteúdo desse processo. Quando eu estou às vezes desanimado, especialmente na rotina pastoral, e eu gosto de lembrar, a rotina pastoral tem seus espinhos, tem muita coisa boa, mas tem seus espinhos. E às vezes eu estou desanimado e me ajuda a lembrar o que eu teria sido se eu não tivesse passado por esse processo. E o que eu vou falar agora é para que você possa passar por esse processo. Talvez haja pessoas aqui que efetivamente nunca entenderam a salvação. E agora eu vou começar o processo, você vai ouvir. Hoje, pelo menos, dos 4 pontos, o que eu posso falar hoje para vocês aqui, dos 4 passos, que é ouvir, crer, ser salvo e ser selado, pelo menos o primeiro eu posso fazer. A Bíblia vai dizer que não existe um justo sequer. Todo mundo que entra por essa porta, por esse portão, eu olho, pessoas sorridentes, agradáveis, mas eu sei, está entrando nessa igreja alguém que é um pecador.
E sendo pecador diante de um Deus santo, Deus que é plenamente puro, Deus não aceita nada impuro perto dele. Então todo mundo que é pecador, que somos nós, todas as pessoas, boas, ruins, grandes, pequenas, velhas, jovens, todos estão devendo, como raça humana nós devemos diante de Deus que é santo e puro. Porque pecado não é só o ato, pecado é também estado e condição. E nós somos assim, sujos diante de um Deus que é perfeito. Mas Deus, na sua infinita bondade, podendo ser apenas justo conosco, enviou seu próprio Filho, para que o próprio Filho dele pagasse a penalidade que pessoas impuras mereciam pagar. E Jesus morre numa cruz sendo perfeito e sendo santo. E ele morre numa cruz pagando ali a separação que era devida para mim e para você. E ele sofre a penalidade no seu próprio corpo, que seria destinada a pecadores. E para todo aquele que vê o que Jesus fez e diz: Senhor, eu merecia a penalidade que foi colocada sobre Jesus, mas eu sou tão ruim que nem isso eu posso pagar. E, Senhor Jesus, eu confio no que o Senhor fez na cruz por mim, morrendo no lugar que era meu, recebendo a pena que era minha. E eu quero viver uma nova vida diante do Senhor. Todo mundo que entendeu isso que eu falei para vocês em 1 minuto e fala: Senhor, eu quero, se torna um crente em Jesus. Ouviu, creu, o Evangelho salvou e foi selado. E agora eu posso dizer: a salvação é uma bênção, porque esse é o processo, é simples, todo mundo que está aqui pode entender. Mas ela é uma bênção também porque ela tem um resultado. E o resultado, o produto da salvação, ele é produto garantido, que é a nossa herança. Diz o texto: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, naquele momento, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. O que aconteceu conosco, agora tendo o Espírito Santo, todo crente recebe o Espírito Santo. Agora nós temos um efeito, um resultado, que é uma herança garantida. Há uma promessa que é feita e essa promessa vai se realizar, é garantida. Veja, o texto está falando do efeito da salvação agora. A pessoa se converteu e agora o Espírito Santo habita nela. E nos coloca esse selo, essa marca de possessão, de que nós pertencemos a Deus. E ele vai dizer até a redenção daqueles que pertencem, que são propriedade de Deus. Então, colocada a marca: eu já não sou meu, você não é seu, nós somos do Senhor. E olha o que Deus está dizendo aqui, que o texto está dizendo. Depois que alguém ouve, depois que alguém crê, depois que alguém salvo, o que acontece é que agora essa pessoa ela tem o Espírito Santo, que é uma baita garantia. E isso é colocado como um selo. E eu quero trabalhar os 4 elementos do selo na antiguidade que estão presentes nessa ideia aqui. São bem rapidamente também. Primeiro, o selo representava, quando na antiguidade era muito comum, no comércio ali no Mediterrâneo, mercadorias irem para Roma. Roma, já dizem as más línguas, Roma não foi construída em um dia. Então, alguém já esteve em Roma aqui? Já esteve? Ok. É feia a cidade? As construções antigas? É feio, Gabriel? Não. É bonita? Então, até hoje, como será que eles conseguiram levantar aquelas coisas? Vinham materiais do mundo antigo inteiro. E chegava uma carga lá no porto e alguém olhava: o Marcão encomendou aqui um monte de madeira, joia. Essa daqui ninguém pode mexer. Por quê? Ela tem o selo do imperador. Essa é para construções do imperador. Quais são então os usos, as funções do selo na antiguidade? Primeiro, o selo era colocado normalmente em documentos quando uma transação era finalizada. Fez lá o contrato, uma parte pagou, está tudo certo, está tudo quitado, ok. Colocava o selo e dizia: está pago. É engraçado que hoje o pessoal vai... Não é Glaucinho, cadê o Glaucio? Está lá fora. O pessoal vai na academia e posta, né? Está pago. Está pago? Dia seguinte tem que voltar, né?
Bom para você, né? Não está pago. Mas aqui está pago. O selo imperial dizia, está pago, não precisa pagar mais nada. Agora foi transferida a propriedade. E quando nós temos o Espírito Santo, na nossa salvação, quando ele habita em nós, eu posso dizer, desculpa, amigo, mas está pago. Segunda função. Garantir que um documento ele era autêntico. Você vai no cartório hoje, você tem, né, o reconhecimento de firma ou de autenticação de cópia, né? Então, dizer, olha, a ideia de que esse documento ele é legítimo, não é nenhuma, já na antiguidade já se fazia documentos falsos, né? Terceiro uso, que é mais importante para a gente aqui. O selo marcava uma propriedade. Não só que estava quitado, mas agora não é seu, é do imperador. Está pago e é dele. E o selo aqui, a palavra que é usada, está indicando nós temos um dono, que nós não somos mais donos do nosso próprio nariz. E finalmente, e esse uso é muito importante, o selo protegia contra qualquer violação e dano. Quando tinha o selo, o cuidado tinha que ser redobrado, porque o selo indicava que aquilo era legítimo, não tinha sofrido dano, a carga chegou intacta e chegou ao seu destino final. E era colocado o selo ali de que está tudo certo. E isso é como nós somos. O selo que é colocado sobre nós está dizendo, quando chegar lá, vai chegar intacto. E Paulo ainda usa, que é a garantia da nossa herança. E esse termo que é usado por Paulo, eu falei de selo. O termo garantia significa quando alguém dava numa compra o sinal. A gente está vendo o terreno aqui, né? Nós estamos negociando o terreno. Nós vamos dar um sinal. O que é o sinal? Porque dá uma parte, lá 30%, 40% do terreno, porque estou dizendo assim, eu vou quitar o resto. E esse termo que Paulo usa para garantia significa isso. Deus colocou o Espírito para dizer, é meu, está selado e está tudo por minha conta, pode deixar que eu garanto. Aliás, é interessante que o texto de João capítulo 10, versículo 28, diz assim, veja como a garantia de que vai estar intacto e de que a transação vai ser finalizada. Olha o que diz João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jesus está dizendo, eu lhes dou para quem? Para os meus filhos. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém é ninguém. Nem o outro, nem o diabo, nem você mesmo. E jamais perecerão, Jesus está dizendo, jamais. Turma, quando a gente se converteu, passou pelo processo, o resultado disso é que a nossa herança é garantida. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas você vai falar para mim, Pedro, peraí. Conheço um monte de gente que estava aqui, a gente também, entre nós. E parece que mudou uma chavinha e a pessoa ou foi saindo, ou saiu, e hoje negou tudo o que ela ouviu ou expressou aqui. Conhecem? Eu conheço. Vocês conhecem? E aqui eu vou ser bem reformadão com vocês aqui. Duas possibilidades. Primeiro, há pessoas, e eu espero que não haja ninguém aqui assim, mas talvez há. Há pessoas que estavam no nosso meio, estão no nosso meio, mas nunca foram dos nossos. 1 João 2,19 diz assim, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Estava com a gente, parecia conversão, parecia genuíno, mas nunca foi. E acontece, há pessoas assim, que gostam do ambiente de igreja, gostam da pregação do evangelho, como aquela parábola do semeador,
recebe a mensagem com alegria, mas quando vem duas situações, ou dois, que a gente vai resumir em dois lugares, vem uma Babilônia, que é a sedução do mundo, ou o Egito, que é a perseguição da fé, a pessoa vai embora. Então, eles estavam conosco, mas não eram dos nossos. Era uma fé que não era uma fé verdadeira. Segunda possibilidade, sendo bem reformado aqui. São crentes verdadeiros, mas que se tornaram infrutíferos. E se tornando infrutíferos, vão sofrer a disciplina do Senhor. Há vários textos do Novo Testamento que mencionam pessoas que abandonaram a fé, sendo crentes, e que de alguma forma vão sofrer nessa vida, porque Deus vai as disciplinar, porque elas são crentes, que continuam crentes, serão salvos. 2 Coríntios vai dizer como que pelo fogo, mas que ao fazer isso sofrerão disciplina do Senhor. Por exemplo, havia um homem na igreja de Corinto que estava tendo relações com a esposa do pai. E Paulo manda que esse homem seja expulso da igreja. Ele vai dizer, entreguem esse homem a Satanás, 1 Coríntios 5:5, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então é possível, veja, é um crente que está vivendo uma vida errada, imoral, abandonando o Senhor, e Paulo fala, ele continua salvo. O espírito vai ser salvo, só que ele precisa sofrer a disciplina do Senhor. Isso acontece também em 1 Coríntios 11:30, na ceia do Senhor, fracos e doentes, pessoas disciplinadas por Deus, ou em Hebreus 12:7-8, que fala que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Mas essas pessoas eram crentes, que perderam a frutificação da vida cristã, que compõe o processo também. Então, a salvação ela é um presente. Por que ela é um presente? Porque o processo é muito disponível. Todo mundo ouvindo pode crer, mas ela é um presente também, porque uma vez a pessoa tendo se convertido, para nós que somos crentes, ela é um produto seguro e nós não a perdemos. Mas o texto termina com o último motivo pelo qual é um presente. E está no finalzinho do versículo 14, olha lá, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. E a salvação ela é um presente não só pelo processo, não só pelo resultado para nós, que é garantido, mas ela é um presente porque ela tem um propósito maior, um propósito absolutamente nobre, que é a própria glorificação de Deus. E muita gente olhando, né, ou entendendo que é salvação, na melhor das boas vontades, entende o seguinte, olha, se o foco do evangelho é esse, eu fui salvo, isso é tão legal, tudo que nós devemos fazer na nossa vida agora é salvar pessoas. Tudo, para tudo. Irmãos aqui da igreja, no passado, falavam assim, pastor, o sermão de domingo tem que ser evangelístico, porque as pessoas precisam ser salvas e tudo mais. Eu vou largar tudo, porque as pessoas precisam se converter. E eu digo, calma. Não confunda as coisas. Não confunda fim com os seus meios. O fim, o propósito da igreja, a finalidade da igreja, desculpa, eu vou falar, não é a salvação de pessoas. Não é. A salvação de pessoas não é finalidade, ela é meio. O propósito da igreja é a glorificação de Deus. E uma das formas, um dos meios de nós glorificarmos a Deus é quando pessoas são salvas. Porque ouçam o que eu vou dizer. Quando pessoas não são salvas, Deus continua sendo glorificado. Quando a gente prega o evangelho, vive a vida da igreja e pessoas não se convertem, quando nós expressamos textos que não são evangelísticos, nós continuamos vivendo para a glória de Deus, porque a glória de Deus ela é o alvo final. E a salvação de pessoas é só um dos meios, um dos muitos meios para glorificarmos a Deus. Mas o normal é, sempre que pregamos o evangelho, há salvação aqui e ali, e quando há salvação, Deus ele é glorificado. E isso é muito importante para mim e para você. E veja, por que é importante diferenciar meio e fim? Há muitos dos nossos queridos, pessoas que nós amamos, amigos, irmãos, alguns dos nossos pais,
talvez o seu filho, sua filha, são pessoas que ou ainda não se converteram, ou abertamente rejeitaram a mensagem do Evangelho. Se o foco da nossa vida fosse só a salvação, quando isso acontece e eu vejo pessoas que eu amo que não são salvas, eu tendo a não glorificar a Deus. Mas se o foco da minha vida é, em primeiro lugar, glorificar a Deus, independentemente das circunstâncias, quando essas pessoas são salvas, eu glorifico a Deus pela graça e salvação. E quando essas pessoas não são salvas, eu glorifico a Deus. Claro que com maturidade que eu vou falar, porque a justiça de Deus é aplicada a essas pessoas da forma, na proporção que Deus sabe que é necessária. E eu glorifico a Deus quando há salvação e quando há condenação. E o texto está dizendo, que bom que tem salvação. Vocês estão aqui, nós estamos aqui, porque o propósito da salvação é glorificar a Deus. Queridos, se você passou pelo processo de ouvir, crer, ser salvo e ser selado, posso dizer, o produto é seguro, a salvação está garantida. E não por merecer uma herança, mas, veja, surgirão dúvidas no caminho. Para mim já surgiu, para você talvez surja também. Mas lembre-se do processo. Alguém pregou, você ouviu, você creu e foi salvo. E isso vai glorificar a Deus. Mas eu quero terminar de outra forma hoje. Eu costumo dizer que teologia tem perna. Teologia tem mão. O que eu estou pregando aqui não pode ser teoria. E eu queria trazer para vocês 3 histórias que ilustram isso que eu trouxe aqui para vocês. Que salvação, ela é um processo disponível, ela é um produto seguro e ela tem um propósito nobre de glorificar a Deus. 2 histórias são boas, uma é ruim. Primeira, e eu posso trazer alguma imprecisão aqui, pai? Você me corrija. Eu quero contar a história do vô João. Meu avô. Meu avô, ele foi ímpio a vida toda. Aliás, né? Meu avô, ele era amigo do Luiz Carlos Prestes. Já ouviram falar? Foi o maior líder comunista desse país. Faz parte. A gente não escolhe a nossa história, não é? E ele ganhou muito dinheiro. Como muitos dessa linha ganham. E ele perdeu tudo na bebida. Tô certo, pai? Tudo. Boêmio. Filho sustentou a casa boa parte da vida. Viveu uma vida sem consequências. Ele morreu de câncer, né, pai? Eu lembro do meu avô era uma pessoa meio azeda no trato. E eu me lembro do dia que ele morreu, mas ele estava internado. E lá no hospital ele ouviu do Evangelho. Ele ouviu e 15 dias antes de morrer, ele creu. Houve alguma mudança perceptível? Pode. Ok, sinceridade, então. Ok. Então, ele sempre falou, ele falou que cria, mas aí, nos últimos 15 dias, ele então morreu salvo. Segunda história. Vincent Damon Fournier. Quem já ouviu falar? Esse camarada nasceu em 1948 e ele é de uma família de pastores lá no Arizona, nos Estados Unidos. E ele realizava trabalhos missionários com o seu pai e amigos do seu pai, crente na juventude. Até que ele abandonou a fé. Vocês não estão conhecendo pelo nome, né? Talvez, não sei, vou falar o outro nome dele. Talvez alguns de vocês conheçam. Já ouviram falar de Alice Cooper? Já ouviu, Jonas? Morreu um companheiro de geração dele essa semana, Ozzy Osbourne, não? Mas Alice Cooper, se você procurar aí, tem Skulls Out, uma das músicas mais conhecidas, tem Poison também, né? Da turma do heavy metal todo mundo conhece, né? Quantos aqui nunca ouviram falar de Alice Cooper?
Quantos conhecem Alice Cooper? É nós, hein, galera? É nós, estamos juntos. Estou com vocês que conhecem. Ei, Marcão, você, hein? Na época que tinha cabelo, hein? Ah, garoto. Alice Cooper se envolveu com tudo de errado na vida. Tendo tido essa história de pais pastores, pai pastor, de pregação do evangelho. E ele se tornou um alcoólatra, entre outros pecados. E quando ele foi ao hospital, ele falou, ele ouviu e ele creu, talvez já fosse crente antes. E ele diz o seguinte agora, eu digo às pessoas que eu não sou um alcoólatra tratado, eu sou um alcoólatra curado. Eu dou todo o crédito a Deus por isso. E agora ele abandonou seus pecados e ele falou para o pastor dele, falou, eu vou abandonar minha carreira musical. O pastor falou, não faça isso. Você pode reorientar a sua carreira musical. E agora ele mudou grande parte do seu repertório e as músicas que ele compõe hoje não são canções mais que promovem nem a promiscuidade, nem uma série de vícios, mas ele escreve suas canções influenciadas agora pelo conteúdo de sua fé, diz o artigo que eu li sobre o Alice Cooper. Crente em Jesus, irmão Alice Cooper, né? Pode ouvir em paz, né? Depois a gente faz uma session aqui nossa. E essa última história talvez seja a mais difícil. Todas essas duas foram muito boas. Mas é que talvez seja a história do seu filho, do seu pai, do seu irmão. E a história de um amigo nosso. Na época de seminário, eu e este homem que está aqui, Jonas começou a pegar carona comigo em São Paulo para Atibaia. E nós descobrimos que nós gostávamos das mesmas coisas, inclusive Alice Cooper, né? Talvez. E nós tivemos um evento no seminário de música. E terminado o evento, cada um apresentou suas músicas e aí, então a gente gostava das mesmas coisas e um outro amigo, que eu não vou mencionar o nome, me lembro desse dia que terminou aquele Jubilai e a gente sentou junto e falou, cara, vamos montar uma banda. E surgiu o famigerado Chevá Sonora. Eu, o Jonas e um amigo. E esse amigo, ele tinha sido hippie, ele tocava na noite e usava muita droga, e ele se converteu e a gente formou uma banda. Como a gente classificaria a banda, né, Jonas? Uma banda estranha, né? Assim, falando por mim, né? Mas a turma gostava, né? Nós tivemos aquele momento popstar, né? O rockstar, né? Na verdade, na época de seminário, e foi muito legal o trio que nós tivemos ali. Terminou o seminário, cada um foi para um caminho, e esse amigo foi pastorear no sul. Chegou a pastorear com vocês lá, Ives? Não. É na mesma época, né? E depois ele veio para uma igreja do interior, e a gente conversava bastante à época, e as coisas não estavam bem entre ele e a esposa. Ele queria ser missionário, ela queria ficar ali na cidade, e de repente eles sumiram, eles se divorciaram, enfim, eu não sei detalhes, mas ele saiu de casa, foi morar em outra cidade, ele abandonou a esposa, abandonou os filhos, e até onde eu sei, abandonou a fé, voltando para os velhos caminhos que ele tinha. E quando eu olho um texto desse, eu falo, e não aconteceu nada, já faz muitos anos isso. As últimas informações que eu recebi dele de alguns anos atrás foram bem ruins, bem ruins. A minha oração é que ele volte. Se a conversão de uma pessoa assim foi genuína, e talvez você esteja pensando no seu irmão, na sua irmã, no seu filho, no seu pai, né, com histórias às vezes parecidas, a gente torce para que seja genuína. Mas eu sei que se ele não voltar, se o seu amigo, seu filho, seu parente não voltar, ou não for disciplinado, eu lamento informar, essa história nunca aconteceu. Porque o texto está dizendo que quando vocês creram o evangelho que o salvou,
vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Como encorajamento, o que eu posso te dizer é o seguinte: enquanto essa pessoa respirar, ame essa pessoa, pregue o evangelho para ela. Se ela for um dos nossos, esse processo vai acontecer. Ela vai voltar, ainda que arrebentada. Mas se não, o texto vai dizer: nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Porque a salvação é um presente, porque ela é um processo disponível. Quando ela acontece, ela é um produto seguro. E ela tem o propósito nobre de glorificar Deus, mostrando a graça dele com pessoas pecadoras. Vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos em primeiro lugar pela nossa salvação. Não há nada que a gente possa fazer para contribuir com ela. Tudo que nós fazemos na nossa vida tentando viver em santidade é por gratidão àquilo que o Senhor já fez. Obrigado pelos muitos irmãos que estão aqui e que o Senhor tem sustentado com a nossa herança que é garantida. Nos dá a dimensão de quanto de bênção isso é. Saber que é o Senhor quem garante aquilo que, se a gente pudesse perder, a gente seguramente perderia. Mas eu clamo, Senhor, por aquelas pessoas que, tendo estado no nosso meio, ou não eram dos nossos e precisam se converter, ou vão sofrer a disciplina de um pai que disciplina quem ama. Eu te peço por esses, Senhor, que eles voltem a desfrutar, esses que saíram da comunhão com o Senhor e com a igreja, demonstrando frutos da sua salvação. E para aqueles que nunca foram, que o Senhor finalmente venha graciosamente nesse processo que é tão simples e que eles possam crer no Evangelho verdadeiramente. E isso demonstrado pelos seus frutos. Obrigado pelo ensino bíblico que nos ensina que é o Senhor quem faz e é o Senhor quem garante. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ter a ceia do